sobre a oportunidade de estudo na França, abertas as inscrições das disciplinas à distância para alunos da graduação. E você, gosta de música? Saiba mais sobre o projeto Sexta de Música Erudita na PUC Minas. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Boa tarde. Amanhã, dia 16 de agosto, tem palestra de orientação aos alunos interessados em estudar na França. Vão ser apresentados temas como estrutura do ensino superior francês, equivalência dos estudos entre o Brasil e a França, visto para estudantes, bolsas de estudos e programa Ciência Sem Fronteiras. O encontro acontece no espaço multiuso do prédio 43, às 6h30 da tarde. Os alunos dos cursos de graduação presencial poderão se matricular até sexta-feira, dia 17 de agosto, em no máximo 4 disciplinas à distância pela PUC Virtual. O processo de matrícula é feito pelo Sistema de Gestão Acadêmica, SGA. Para saber as datas e os turnos de aplicação das provas presenciais e disciplinas à distância, acesse o site www.pucminas.br/virtual. Demais informações podem ser obtidas pela Central de Atendimentos, no telefone 3238-5656. Muita música, harmonia e momento para reflexão. O projeto Sexta de Música Erudita proporciona essas e outras vivências ao público. Confira! O projeto Sexta de Música Erudita acontece na PUC Minas desde 2010, trazendo grandes clássicos musicais para o ambiente universitário. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários, o SECAC, em parceria com a Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais e a Fundação da Educação Artística. O projeto abre importante espaço para a apresentação dos artistas e permite ao público acadêmico interagir com a música erudita a partir de discussões sobre o tema. O projeto Sexta de Música Erudita é aberto ao público e a entrada é gratuita. A educação é um grande desafio no mundo contemporâneo. O livro Educar pela Sociologia aborda o tema e suas aplicações na formação da sociedade. E eu recebo no estúdio de hoje Euclides Guimarães, o Kika, professor de Sociologia da PUC Minas, para contar um pouco mais sobre o livro. Seja bem-vindo ao Espaço PUC, Kika. Então, para começar o nosso programa, eu queria saber como que surgiu a ideia de escrever esse livro. Bom, preliminarmente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando um livro de minha autoria e lembrar que esse livro tem outros 2 autores além de mim, que é José Luiz Braga e Marcos de Assis Arcanjo. A ideia desse livro surgiu há uns 5 anos atrás, quando apareceu uma oportunidade por conta de uma rede católica, uma grande rede católica de ensino de 2º grau, que era no sentido de fazer um livro didático de sociologia, já que a disciplina sociologia agora foi incluída por decreto-lei e tudo mais, como uma disciplina obrigatória em cursos de 2º grau, né? Então, a gente fez um livro que seria um livro didático, mas o projeto, a gente não chegou a fazer o livro, a gente fez um projeto e acabou que essa oportunidade desapareceu mais ou menos no meio do caminho. O projeto foi abortado e essa rede não ia mais fazer um livro de sociologia para 2º grau. Mas aí, 2 anos depois, o Zé Luiz, que é um dos autores, ele estava conversando com uma amiga, que é editora, dessa editora RHJ, e a coisa mudou um pouco de figura e ficou bem mais atraente para nós, que era a ideia de fazer um livro que não fosse exatamente um livro didático, que tivesse voltado ao aluno de 2º grau, mas que fosse um livro para orientar professores de 2º grau, professores de sociologia de uma maneira geral, principalmente em cursos de iniciação dessa área de sociologia. A medida de 2009, que o governo federal tornou obrigatório o ensino da sociologia nas escolas, então foi a grande motivação para vocês seguirem esse projeto que estava guardado. Exatamente. Na verdade, o projeto apareceu desde quando se aventou a possibilidade dessa lei, né? Só que era diferente o projeto, era um livro didático. E aí depois virou um livro que tem um caráter didático, mas que é um livro de ensaios, né? Nós temos 6 capítulos nesse livro,
que são independentes um do outro, que falam de assuntos específicos, cada um deles, e isso, de certa maneira, pareceu mais fácil, né? Eu, por exemplo, que nunca dei aula no segundo grau, sempre fui professor universitário, ficou muito mais fácil para mim fazer um livro de ensaios, né? Do que ter que trabalhar toda aquela coisa do livro didático, que envolve você fazer manual de professor, exercícios e essas coisas. Então, esse livro é voltado mais para os professores do que para os alunos do ensino médio? Sim, sem dúvida. Na verdade, é uma coleção da editora RHJ que tem uma série de livros com esse intuito, com o intuito de subsidiar o preparo para as aulas, né, subsidiar o trabalho mesmo didático, pedagógico do professor. E aí, no caso, especialmente professor de segundo grau, não exclusivamente, mas especialmente para ele. E como foi o processo de desenvolvimento do livro, assim? Pois é, aí nós três nos reencontramos. Na verdade, os dois são bem mais jovens que eu. Eu pude dar uma assim de chefe, de orientador na confecção do livro, por conta de serem dois autores que estavam num momento mais principiante assim de carreira do que eu, né? E então a gente montou uma equipe que trabalhou de forma que teve uma responsabilidade maior de cada um por conta de cada 2 capítulos, né? Mas no fim das contas a gente fez amplas revisões a essas escritas iniciais solitárias, transformando ele de fato num livro feito a 6 mãos, né? Um livro de 3 autores, né? E foi um trabalho assim muito prazeroso, porque a gente é muito amigo. Aliás, o Zé Luiz é meu filho, né, na verdade, e o Marcos é um colega dele que cresceu, assim, desde quando eles se tornaram um colega de faculdade, sempre esteve próximo lá em casa. Então foi um trabalho muito prazeroso, muito tranquilo e feito nesses momentos meio de lazer mesmo, porque todos muito atarefados, cada um cheio de tarefa. Não é bem um hobby, a gente tomou como uma tarefa profissional, mas a gente teve que fazer nas horas vagas, e isso fez com que o trabalho de elaboração demorasse, né? Então, uma história que começou há 5 anos, depois ficou 1 ano parado, quando foi retomada há 2 anos e meio atrás, só ficou pronta há 6 meses. E como a sociologia é abordada no livro? Pois é, a gente levou muito em consideração o que vem a ser a necessidade vista pelo MEC de introduzir a disciplina Sociologia no segundo grau. E o principal argumento está relacionado com a formação do cidadão, com todo o aporte conceitual e até mesmo procedimental, atitudinal, por assim dizer, que a sociologia tem a oferecer para o homem contemporâneo, na medida em que estudar sociologia é mais ou menos aprender um pouco mais sobre esse mundo no qual você já circula diariamente, cotidianamente, né? E Essa a gente seria considera, a importância de educar pela claro, sociologia? E a gente considera uma coisa muito importante, que é o seguinte: o Brasil é um país que ainda precisa acabar de aprender a ser cidadão, né? A questão da cidadania ainda é um pouco precária em função de uma série de fatores que a gente levanta, principalmente talvez no capítulo 2 do livro, que é um capítulo que fala sobre a situação do Brasil mesmo, né? Nessa parte da cidadania, das precariedades disso, né? E então foi muito importante a gente ter em vista essa ideia norteadora mesmo, a ideia de que precisamos ter cidadãos mais conscientes da sua condição de cidadão e mais ativos como cidadãos. E esse livro, assim como a própria disciplina Sociologia no segundo grau, quer contribuir para isso. E hoje, você comentou que você nunca deu aula para ensino médio, mas você é professor de graduação em Sociologia. Em Sociologia não, de Sociologia. Eu queria saber como que você vê a visão dos alunos. Eles recebem bem a disciplina ou não? Recebem. Eu tenho assim um background, né, da minha vida como professor que é muito bom, assim, mas eu acho que isso é uma comunhão de muitas coisas, né? Não só do tema. Eu acho que tem a ver com a experiência longa, muitos anos trabalhando na universidade, uma certa vivência da própria condição do jovem também. Acho que quando eu comecei a dar aula eu era muito jovem, e isso ajudou a ter um sentimento mais empático, vamos dizer assim, com os alunos do que com os colegas, que às vezes
ter uma visão um pouco mais distanciada, né? E a própria sociologia, com esse aporte de nos instruir para viver, para conviver melhor, né? Eu acho que tudo isso pesou e continua pesando para que eu possa, assim, dizer que minhas disciplinas, as aulas que eu dou e que eu dei na vida, tiveram algum sucesso, né? Claro que as condições da escola mudaram muito, a gente fala muito disso lá no 5º capítulo, que o jovem de hoje não vê na escola uma coisa assim muito agradável e muito útil para ele, então é preciso mudar um pouco a imagem da própria escola e a gente acredita que a sociologia ajude nisso também, principalmente aí no caso do 2º grau, justamente porque com ela a gente começa a ter um interesse maior por esses agrupamentos sociais, essas condições organizacionais, né? Esses papéis que a gente ocupa na vida, inclusive o de aluno, né? Então, acho que, de uma maneira geral, esse livro traz um pouco também do resultado de uma profissão assim, que eu considero bem sucedida, nesse sentido assim, de ter conseguido e vir conseguindo, né, passar o meu recado, que é o da sociologia. Muito obrigada pela participação, Kika. O Espaço PUC de hoje termina aqui. Para participar do programa, mande sugestões pelo e-mail espacopuc@pucminas.br. Acompanhe também a nossa reprise às 7h45 da noite. Obrigado pela companhia. Tchau!